Olá, irmãos. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Saudade dos irmãos. E nós estamos passando um momento difícil aí, mas domingo nós teríamos a nossa escola dominical e por causa dessa epidemia aí, desse vírus espalhado aí pelo Brasil e o mundo, para não ficar sem a nossa aula, com a permissão do evangelista Manuel Gomes, que é o nosso superintendente, eu preparei uma videoaula para os irmãos. E eu gostaria que fosse útil para a sua vida. Nós estamos na lição 12, estamos acabando a lição e não vamos ficar sem a nossa lição não, tá bom? Eu sei que é simples, não tenho muito argumento, mas estou orando por vocês e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Em nome do nosso pastor Eliezer, pastor presidente da Assembleia de Deus Primogênitos, eu também agradeço a todos em nome de Jesus. Muito bem, então vamos lá. A lição de hoje é a lição de número 12, 22 de março. Estamos aí na penúltima lição desse trimestre. E nós vamos estudar Jesus, o homem perfeito. Essa lição está baseada em São Lucas, capítulo 2, versos 40 ao 52, tá bom? Inclusive, essa lição nos fala assim que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela afirma expressamente a divindade de Cristo entre nós, tá? Então, nossos pastores aí, eles inseriram na nossa regra de fé, de fato, a humanidade de Cristo, tá bom? Então, quem tem acesso, leia e acompanhe e fique por dentro da nossa regra de fé. A introdução dessa lição, ela nos fala o seguinte: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, assim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssima e harmônica. Uma jamais eliminou a outra, e por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Então, a lição ela vai nos mostrar que essa perfeição de Jesus, elas se encaixam tanto na parte humana quanto na sua parte divina. Mesmo ele estando entre nós, estando aqui na Terra, os dois pontos se encaixam perfeitamente. Nós vamos ver isso na lição de hoje, tá bom? O primeiro ponto fala Jesus, verdadeiro Deus. Então, a lição aqui vai nos mostrar que Jesus, ele é Deus. Professamos que o Senhor Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus. Algumas pessoas pensam assim que Jesus ele era meio homem, meio Deus. Não, ele era 100% homem, 100% Deus. Na sua totalidade, nós vamos ver aqui que nesse tópico enfocaremos a sua divindade. Nós vamos estudar e vamos ver aqui que nessa condição de homem, nós vamos ver a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos começar primeiro pela eternidade com o Pai, quando ele estava com Deus lá na eternidade. O Senhor Jesus, como unigênito Filho de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Você pode conferir lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Vamos ver João capítulo 1, versículo 3, o que a palavra do Senhor nos diz. Diz assim, João
capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, veja a palavra do Senhor confirmando aí que tudo foi feito por intermédio de Jesus Cristo. Jesus estava presente na criação, Jesus estava presente em todos os momentos em que o Pai fazia ou constituía alguma coisa, ele estava presente, ele estava na eternidade com o Pai. Bom, nós temos ainda aqui os atributos de Jesus. Vamos ver aqui, ó, seus atributos, grandeza e perfeição. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus e imutável. Veja aqui, ó, nesses atributos. Ele é onipresente. Você pode ver São Mateus, capítulo 28, versículo 20, fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, aqui nós vemos que essa onipresença, ele está presente em tudo. Ele está conosco em todos os momentos das nossas vidas, mesmo nesse momento difícil agora do coronavírus. Isso não quer dizer que ele não está conosco, ele está conosco. O ímpio, ele pode não ter Cristo do seu lado, mas o cristão, o crente em Jesus Cristo, Jesus está com ele nessa hora tão difícil. Então, ele é presente, ele é onipresente. Né? Nós vamos ver também a sua onisciência. Ele tem conhecimento das coisas, dos fatos. Nós lemos João, capítulo 2, versículo 24 e 25, a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então Jesus conhecia o que estava no coração dos homens, das pessoas. Jesus tinha o conhecimento. Por quê? Porque ele é onisciente. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe a origem desse problema que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Se de fato veio biblicamente ou se é algo criado pelo homem. Ele tem todo o conhecimento. Não pense você que Jesus não tem o conhecimento da origem dessa doença, porque de fato ele o tem. Ele é poderoso. Também nós vamos ver a onipotência, a onipotência de Cristo. Não podemos ser ignorada, porque todo o poder, tanto nos céus quanto na terra, acham-se em suas mãos. Veja o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 1, o versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Então veja a importância de nós sabermos que nós temos um Cristo poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem o controle de todas as coisas, de tudo que acontece no universo. Ele tem o poder para agir, interagir entre nós. Nós vamos ver ainda aqui o item 3. Ele esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Isso aqui é importante para nós. Cristo, ele esteve entre nós? Esteve. Ele vivenciou na terra? Vivenciou. Ele podia não ter a glória que ele tinha lá nos céus. Mas isso não quer dizer que ele deixou a sua divindade. Então aqui fala o seguinte, veja bem, quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus, não se esvaziou da sua atividade, mas sim da sua glória. Você pode conferir lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos essa questão, quando ele se esvazia da sua glória, para estar entre os homens, para se sentir bem entre os homens, ele deixou a sua glória, mas a sua divindade permaneceu com ele. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados,
O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso dos seus atributos divinos. Quando? Nas necessidades, sempre que necessário, ele fazia uso. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que, desde a mais remota eternidade, desfrutará na perfeitíssima e infinita círculo da Santíssima Trindade. Na oração sacerdotal de Jesus Cristo, no capítulo 17, no versículo 5, nós vamos ver uma oração tão linda, tão bonita do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então veja que aqui nesse texto, Jesus está revelando a glória que ele tinha outrora, que ele tinha quando estava junto com o Pai. Mas aqui na terra, ele estava na condição humana, ele não tinha aquela glória, aquela beleza, aquela perfeição. O profeta Isaías diz que ele estava sem a sua aparência de glória, ele estava na aparência de homem, aparência de sofrimento, das dores, né? Mas ele está pedindo aqui para que o Pai ele pudesse glorificá-lo junto a ele. Louvado seja Deus. No segundo subtópico fala Jesus verdadeiro homem. Então nós vimos nessa primeira parte Jesus verdadeiro Deus, na condição de Deus. Nós vamos ver aqui Jesus um homem na perfeição em que ele pôde entre nós como homem. Nós vamos ver agora. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois o judeu sabia pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Então veja, essa introduçãozinha aqui, os judeus eles sabiam, eles não foram pegos de surpresa, como acontece no mundo de hoje. Muitas pessoas que querem se passar como Cristo pegam as pessoas de surpresa, né? De repente se manifesta aí sendo Deus. Não, as escrituras ao longo dos anos elas vinham revelando que Jesus haveria de nascer. Então os gentios eles se prepararam, estavam preparados para receber o Jesus, ao passo que os judeus eles rejeitaram, eles não aceitaram, eles recusaram. Então aqui fala assim, Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Lá em João capítulo 1 e o versículo 18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então veja que o Pai revelou, porque Jesus estava com Deus, ele estava no seio do Pai, ele estava na eternidade com o Pai. Né? Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Então nós vamos ver, João também ele escreve no capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João revela aqui que de fato, né, ele estava presente, ele estando com o Pai, ele participou da criação do homem, da natureza e tudo que nele existe. O item 2 diz assim, profetizando no Antigo Testamento. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significado, tanto para Israel quanto para o gentio. Então veja, no Antigo Testamento nós vamos ver, como por exemplo aqui fala no livro de Gênesis, né, fala que ele é a semente da mulher, quer dizer, que ele nasceria de uma virgem, né?
E também lá Malaquias fala que ele é o sol da justiça, né? Que ele se apresentaria aos homens, ele iluminaria o caminho dos homens. Amém? Louvado seja Deus. Nós olhando aqui na parte 3 fala assim, ó, encarnado no Novo Testamento. Então nós vimos o Antigo Testamento revelando Cristo com o Pai, Cristo entre os livros do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós também vamos ver essa parte quando fala que ele é um homem verdadeiro, que ele era um homem entre os homens. O Filho de Deus tornou-se de fato carne, né? João capítulo 1, ele fala que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e ele habitou entre nós, né? Então veja, a sua humanidade, voltou a repetir, não era ilusória, mas ela era real. De fato, ele habitou entre nós, ele morou entre nós. Sentiu nossas dores, incômodos, teve fome, teve sede. Por exemplo, no jardim da agonia, experimentou a profunda tristeza, né? Assim como nós temos fome, sede, dor, frio, Jesus também passou por tudo isso. Ele sofreu em momentos de agonia, né? A caminho do Gólgota, o momento mais crucial de Jesus é no caminho do Gólgota. Como homem, ele sentiu as dores que eu e você sente hoje. Ele passou por tudo isso, tá certo? Vemos aqui no ponto 4 ainda, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e cultura, a fim de preparar o mundo para recepcionar o Filho do Homem e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Bom, quais foram esses 3 países que o Novo Testamento revela que Jesus nasceu na plenitude dos tempos? O primeiro dele é Israel. Aqui nos fala, Israel através da sinagoga espalhada por todas as nações. O segundo é a Grécia, né? A Grécia teve um papel importante no Novo Testamento. Nós vamos ver aqui, ó, a Grécia por intermédio do seu idioma e filosofia. E por último nós vamos ver Roma. Roma por meio das leis e do governos e estradas excelentes. Então, por exemplo, Israel, eles tinham nas sinagogas os sacerdotes para ler os textos, para falar sobre a plenitude dos tempos de Jesus. Eles tinham escrito ali para ler, né, aonde eles estivessem, onde houvesse uma sinagoga, eles ensinariam. A Grécia é importante, a Grécia é filósofa, eles gostavam de filosofia, gostavam de novidades, né? Então, eles, através das filosofias, nós vamos ver, por exemplo, Atos capítulo 11 e o versículo 20, dizia assim, havia entre eles alguns homens, cíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então, os gregos ali nas feiras deles, eles queriam se aparecer, se apresentar, e quando um trazia uma novidade, aquilo atraía a atenção deles. E aqui nos fala que, em Atos capítulo 11, versículo 20, que eles chegaram ali, Paulo, né, chega ali e ele começa a anunciar Jesus. E eles então se interessaram, mas quem é esse Jesus? Fala para nós, apresenta nós aí. E ali ele foi divulgando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro ponto importante é Roma. Roma teve um papel muito importante na história da humanidade no Novo Testamento, né? Por quê? Porque as leis elas estavam favorecendo. Nesse período, Israel não estava em perseguição.
Israel estava em paz, né? Então as leis favoreciam, as estradas eram muito boas, as estradas conduzia até Jerusalém, ali em Belém, onde haveria de nascer o menino Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Não eram essas estradas ruins, perigosas, cheias de bandidos, criminosos, não. Elas estavam favorecendo, tá certo? Nós vamos ver aqui ainda o item 5 da segunda parte. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, né? O Filho de Deus, que segundo a carne, é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, sobre a lei de Moisés e de Roma. Lá em Mateus capítulo 2 e o verso 1, a palavra de Deus nos diz assim, ó, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então veja, aqui a palavra de Deus, o evangelista Mateus, ele está citando o local do nascimento de Jesus, onde Jesus nasceu, né, para que outros não roubassem esse título de uma cidade futura que estava oculta, não. Ela é revelada onde? Em Belém da Judéia, né? Em que época? Em época do rei Herodes. E quem era Herodes? Herodes estava no domínio, no Império Romano, dominando Roma nessa época, né? E havia alguns magos ali que vieram do Oriente. Eles vieram para onde? Para Jerusalém, para ver o nascimento de Jesus, contemplar. E ali nós vemos os presentes que eles levaram para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja que esse ponto aqui, ele contribui, essa plenitude dos tempos revela que Jesus nasceu num período maravilhoso, né? Onde tinha sinagogas para ensinar, para ler sobre o nascimento de Jesus, tinha os gregos filósofos que queriam novidade, o nascimento de Jesus foi uma grande novidade naqueles dias. Nós temos Roma, que favoreceu as suas leis, não havia perseguição, os judeus estavam em paz, então eles podiam tranquilamente, qualquer um poderia chegar até Jesus, vindo de outras partes, de outras cidades. Os judeus que estavam espalhados pelo mundo inteiro poderiam chegar ali tranquilamente onde estava Jesus Cristo. E nós vamos ver que ele foi apresentado onde? Exatamente em Jerusalém, né? Em Belém da Judéia, né? Coisa maravilhosa essa parte aí, tá bom? Agora nós vamos para o último ponto, a última terceira parte aqui fala Jesus, o homem perfeito, que é o título da lição, a perfeição de Cristo como homem. Nós somos imperfeitos. A nossa natureza é decaída, é pecaminosa, nós vivemos a depravação pecaminosa, nós somos imperfeitos. A nossa perfeição se dá em Cristo. Aquele que está em Cristo se torna perfeito, tá certo? Então vamos ver aqui a perfeição de Jesus como homem. Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Essa é uma pergunta que a revista faz. Ele era ou não um homem semelhante a nós? Sim, ele era semelhante a nós, tá? A humanidade de Jesus, a humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou da sua divindade para suprir as suas necessidades. Como filho de Deus, ele poderia fazer isso. Ele poderia usar alguns momentos para suprir as suas carências, mas ele não fez, porque ele estava na condição de homem, então ele tinha que passar por tudo aquilo que nós passamos, né? Ele sentiu na pele o que hoje eu e você sente, irmão. Então, se você sente dor, se você sente tristeza, tudo isso ele viria e passaria por isso, tá certo? Então veja aqui, não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha, mas aliviar a sua fome e sede. Né? Lá em São Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, ali ele teve fome. E Satanás disse, olha, transforme essas pedras em pães. Né? E Jesus não fez isso para suprir a sua necessidade, não. Ele passou por aquilo, ele tinha que passar por aquilo. Então, muitas das vezes, quantas pessoas estão necessitadas, passam por fome, falta de alimento, mas esse momento vai passar na sua vida,
tá certo? Jesus vai suprir, Jesus vai te dar condição. Nós vamos ver ainda em João capítulo 4, versículo 7 a 10, ali a mulher samaritana, né, quando ela foi buscar água, Jesus estava com sede, Jesus poderia pegar água e suprir a sua necessidade, mas ele pede àquela mulher que dê água para ele, né? E ali foi uma forma que Jesus encontrou para evangelizar aquela mulher. Mas veja, ele estava com sede, ele pediu água, ele podia chegar e pegar água, mas não, ele pediu a ela, né? E aí ele entra com a mensagem de salvação para a mulher samaritana. Louvado seja Deus. E Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então veja, Jesus aqui ele se revela como sendo o último Adão. Por quê? O primeiro Adão, ele fracassou, ele pecou, ele errou o alvo, né? Ele não obedeceu a ordenança de Deus e junto com ele a mulher. Mas Jesus veio como sendo o Adão perfeito. Jesus não pecou. Quando Satanás tentou levá-lo a pecar ali no deserto, ele não deu crédito a Satanás. Ao contrário de Adão. Adão e Eva, lá no Éden, eles ouviram a Satanás, deram crédito às palavras de Satanás. Por isso pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Jesus não, ele não pecou. Ele se manteve firme no propósito do Pai, né? Então veja aqui Hebreus, no capítulo de número 12 e o verso 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus Pai. Glória a Jesus, aleluia, né? Então veja que nós olhando para Jesus, ele que é o autor, é o consumador da nossa fé, nós temos gozo, nós temos alegria por saber que ele suportou, ele foi até o final, por mim e por você, né? Louvado seja Deus, tá bom? A parte 3, o último aqui, fala assim, ó, a perfeição espiritual e moral de Jesus Cristo. Nós não temos essa perfeição na nossa espiritualidade e a nossa moral está decaída pelo pecado. Mas Cristo, a sua espiritualidade era perfeita e a moral de Cristo também era boa, maravilhosa. Aqui fala assim, ó, como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Você pode conferir na sua Bíblia, tá certo? Então veja que a perfeição de uma vida espiritual, um homem que ele tinha uma devoção a Deus, dedicava a Deus, honrava, glorificava, buscava a Deus perfeitamente. Nós muitas das vezes buscamos a Deus com interesses, né? E quando Deus muitas das vezes não ouve a nossa oração, não concede o pedido do nosso coração, nós nos entristecemos, aborrecemos com Deus. Jesus de forma alguma, né? Veja que na oração sacerdotal, ele orando, ele fala, rogo que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olha que coisa maravilhosa, né? Nos livrar, nos guardar de todo mal, para que tenhamos uma vida perfeita em Jesus Cristo. Veja que ainda essa passagem de Hebreus capítulo 7, versículo 26, ele fala que convinha
que como sacerdote santo, olha, um homem santo, um homem inocente, imaculado, quer dizer, sem manchas de pecado, né? Ele pudesse, de fato, nos levar, nos conduzir a Deus, tá certo? Nos ajudar na nossa fraqueza. Nós temos força espiritual porque Ele nos ajuda a buscarmos esse Deus tão maravilhoso. Tanto no falar quanto no agir. Era perfeito. Nenhum dolo ou engano se achava em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo, amém? Então veja que a forma que ele conduzia suas palavras eram espirituais. A forma que ele agia era espiritual. O seu agir era o mais perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, possa nos ajudar, possa te guardar. Amém? Que esse tempo possa passar, que esse tempo possa se acabar, esse vírus possa passar, em nome de Jesus.